Existe uma dor que ninguém vê. Ela não aparece nas fotos, não aparece nas redes sociais e, muitas vezes, nem nas palavras, mas ela está lá, silenciosa, persistente, moldando decisões, sabotando sonhos, limitando o que você acredita ser possível. Agora me responda, com sinceridade. Quantas vezes você já tentou mudar e voltou exatamente para o mesmo lugar? Como se algo dentro de você te puxasse de volta? Essa é a história de uma mulher que viveu exatamente isso, que foi quebrada na infância, confundida na juventude e quase desistiu de si mesma, mas que decidiu lutar e não só venceu, como transformou sua dor em uma mensagem que impacta milhões. Se você ficar até o final, você não vai apenas ouvir uma história, você vai entender como reprogramar a sua própria vida. Capítulo 1. Pare de ignorar a dor que te controla. Existe uma diferença enorme entre sentir dor e reconhecer a dor. Muitas pessoas vivem anos, às vezes décadas, sem perceber que suas decisões, reações e até seus medos estão sendo guiados por feridas antigas. No caso de Joyce, essa dor não era algo visível. Ela não estava estampada no rosto. Ela não era falada em voz alta, mas estava lá, influenciando tudo. Cada insegurança, cada explosão emocional, cada momento de dúvida. A grande armadilha da dor reprimida é essa. Ela não pede permissão para agir. Ela simplesmente assume o controle, nos bastidores. É como dirigir um carro acreditando que está no volante, quando na verdade alguém invisível está guiando a direção. Joyce viveu exatamente assim por muito tempo. E talvez você também esteja. Talvez você ache que suas reações são normais, mas no fundo, algo parece desproporcional. Uma irritação exagerada, um medo que não faz sentido, uma tristeza que surge do nada. Esses são sinais. Sinais de que existe algo não resolvido. E aqui está a verdade que muda tudo. Você não consegue vencer aquilo que se recusa a enxergar. O primeiro passo da transformação não é mudar, é reconhecer. Porque quando você nomeia a dor, você começa a tirar o poder dela. E foi exatamente isso que começou a acontecer com Joyce. Mas para entender a profundidade disso, precisamos voltar ainda mais no tempo. Capítulo 2. Entenda que sua história começa antes de você escolher. Ninguém começa do zero. Todos nós começamos de algum lugar. E esse lugar, quase sempre, é a infância. Para Joyce, esse início foi marcado por algo que ninguém deveria viver. Abuso, dentro da própria casa. O lugar que deveria ser sinônimo de proteção se tornou um ambiente de medo, confusão e silêncio. E o problema não é apenas o que acontece, é o significado que aquilo ganha dentro da mente de uma criança. Uma criança não pensa, isso é errado. Ela pensa, talvez o problema seja comigo. E assim, sem perceber, Joyce começou a construir uma identidade baseada na dor. Ela não apenas sofreu o abuso, ela absorveu aquilo como parte de quem ela era. E é isso que traumas fazem. Eles não ficam no passado, eles se infiltram na identidade. Como uma tinta derramada na água, eles se espalham por tudo. Na forma como você se vê, na forma como você se relaciona, na forma como você acredita, ou não, em si mesmo. Joyce cresceu carregando essa bagagem invisível, e como muitas pessoas, ela não teve as ferramentas para lidar com isso naquele momento. Então ela fez o que muitos fazem. Ela seguiu em frente, fingindo que estava tudo bem. Mas o tempo não cura tudo. O que não é tratado, se acumula. E esse acúmulo começa a criar algo ainda mais perigoso. Crenças. Capítulo 3. Identifique as mentiras que você acreditou. As experiências da infância não apenas marcam, elas ensinam, mesmo quando ensinam coisas erradas. Joyce cresceu acreditando em ideias que nunca foram questionadas. Eu não sou importante. Eu não mereço amor. Algo está errado comigo. Essas frases não foram ditas diretamente, mas foram sentidas. E o que é sentido com intensidade se torna verdade emocional. Aqui está algo poderoso. O ser humano não vive baseado na realidade. Ele vive baseado na interpretação da realidade. E a interpretação de Joyce estava distorcida. Ela não se via como alguém ferido. Ela se via como alguém defeituoso. E isso muda tudo, porque quando você acredita que é o problema, você não busca a solução. Você se conforma.
Essas crenças começaram a moldar cada área da vida dela. Seus relacionamentos, suas escolhas, seu comportamento. E o mais perigoso, ela nem percebia que estava sendo guiada por elas. Porque as crenças mais fortes são aquelas que você nunca questionou. Mas cedo ou tarde, essas crenças começam a aparecer. E não como pensamentos, mas como comportamento. Capítulo 4. Perceba como o passado se manifesta no presente. Você pode até tentar deixar o passado para trás, mas se ele não for resolvido, ele encontra uma forma de voltar. No caso de Joyce, isso aconteceu através das emoções. Raiva, impaciência, desconfiança. Ela reagia de forma intensa, muitas vezes sem entender o motivo. Pequenas situações geravam grandes explosões. Mas isso não era sobre o presente, era sobre o acúmulo. O presente apenas ativava o que já estava dentro dela. É como um botão. A situação atual é o dedo que aperta, mas a reação já estava programada. Isso é algo que muitas pessoas vivem. Você discute com alguém e reage de forma exagerada. Depois se arrepende, mas não entende por quê. A resposta quase nunca está no momento, está na história. Joyce começou a perceber esse padrão, e isso foi um ponto crucial, porque quando você começa a observar suas reações, você cria espaço para a mudança. Mas antes disso, existe uma fase que quase todo mundo passa: tentar resolver da forma errada. Capítulo 5. Pare de buscar soluções superficiais. Quando algo está errado, a reação natural é tentar consertar. Mas muitas vezes, as pessoas tentam consertar o lugar errado. Joyce tentou mudar seu comportamento. Tentou ser mais calma, mais paciente, mais equilibrada. Mas nada parecia durar. Porque o problema não estava no comportamento, estava na raiz. Comportamento é efeito, crença é causa. E enquanto a causa não for tratada, o efeito sempre volta. É como cortar as folhas de uma planta daninha, sem arrancar a raiz. Por um tempo parece resolvido, mas depois tudo cresce de novo. Isso gera frustração, a sensação de que você está tentando, mas não está saindo do lugar. Joyce viveu esse ciclo: tentativa, frustração, recaída, até perceber algo essencial. Não é sobre tentar mais, é sobre ir mais fundo. E esse ir mais fundo exige algo difícil: responsabilidade. Capítulo 6. Aceite a responsabilidade pela sua vida. Existe um momento na vida em que algo muda. Não é externo, não é visível, mas é decisivo. É o momento em que você percebe que, embora não tenha escolhido o que aconteceu com você, você precisa escolher o que vai fazer com isso. Para Joyce Meyer, esse foi um dos pontos mais difíceis da jornada, porque assumir responsabilidade não é confortável. É muito mais fácil culpar o passado, as pessoas, as circunstâncias, e por muito tempo isso até faz sentido, mas chega uma hora em que isso deixa de ser explicação e passa a ser prisão. Joyce percebeu que, se continuasse presa ao papel de vítima, ela nunca teria controle real sobre a própria vida. E aqui está a virada. Responsabilidade não é sobre culpa, é sobre poder. No momento em que você assume responsabilidade, você assume o controle. Você deixa de ser alguém que apenas reage e passa a ser alguém que escolhe. Essa decisão não apaga o passado, mas muda completamente o futuro. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Mas assumir responsabilidade é só o começo, porque a verdadeira batalha ainda estava por vir. Capítulo 7. Enfrente a batalha que acontece na mente. Se existe um lugar onde a vida é decidida, esse lugar é a mente. Antes de qualquer ação, existe um pensamento. Antes de qualquer mudança, existe uma decisão interna. E Joyce começou a perceber algo que a maioria das pessoas ignora. Nem todo pensamento que você tem é verdadeiro. Durante anos, sua mente foi dominada por pensamentos automáticos. Você não é suficiente. Você nunca vai mudar. As pessoas não podem confiar em você. Esses pensamentos não eram questionados. Eles eram aceitos. E tudo que é aceito, influencia. É como ouvir uma voz todos os dias dizendo que você não é capaz. Com o tempo, você não apenas escuta, você acredita. E quando acredita, você age de acordo. Joyce percebeu que precisava fazer algo radical, parar de acreditar automaticamente em tudo que pensava. Isso parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis que existem, porque a mente funciona no automático.
Ela repete padrões, reforça crenças, cria atalhos, e quebrar isso exige consciência, exige atenção, exige disciplina. Mas aos poucos, Joyce começou a observar seus pensamentos. E só esse ato já começou a mudar tudo, porque quando você observa, você cria distância. E quando cria distância, você ganha poder de escolha. Mas observar não é suficiente. Era preciso algo mais ativo. Era preciso reprogramar. Capítulo 8. Reprograme sua forma de pensar. Não basta identificar pensamentos negativos, é preciso substituí-los. Joyce entendeu que a mente não funciona no vazio. Você não consegue simplesmente parar de pensar algo. Você precisa colocar algo no lugar. A mente é como um terreno. Se você não planta algo intencionalmente, ervas daninhas crescem sozinhas. Então ela começou um processo diário, intencional, repetitivo, disciplinado. Sempre que um pensamento negativo surgia, ela o confrontava. Não com emoção, mas com verdade. Se pensava, eu não consigo mudar, ela respondia, eu estou em processo. Se pensava, eu sou um problema, ela respondia, eu estou aprendendo. No começo parecia artificial, forçado, mas isso faz parte, porque tudo que é novo parece estranho no início, mas com repetição se torna natural, e com o tempo, algo incrível começou a acontecer. Os pensamentos começaram a mudar automaticamente. O padrão foi sendo reescrito. Como atualizar um software antigo, a mente começou a funcionar de forma diferente, e isso refletiu em algo visível. As emoções. Capítulo 9. Domine suas emoções antes que elas te dominem. Antes, Joyce era governada pelas emoções, se sentia raiva, reagia com raiva, se sentia insegura, se fechava, se sentia atacada, contra-atacava, era automático. Mas agora havia consciência, e isso muda tudo. Ela começou a perceber que emoção não é ordem. Emoção é sinal, um alerta, uma informação, mas não uma obrigação de agir. Isso criou um espaço novo, um pequeno intervalo entre sentir e reagir. E nesse intervalo, existe liberdade. Joyce começou a usar esse espaço. Respirar antes de responder. Pensar antes de agir. Escolher antes de reagir. No começo era difícil, porque o impulso é forte. Mas com prática, isso se fortalece. Autocontrole não nasce pronto. Ele é construído. E quanto mais ela praticava, mais controle ela ganhava. Até que algo mudou profundamente. Ela deixou de ser refém das emoções e passou a ser líder delas. E quando você alcança esse nível, sua vida começa a mudar de forma visível. Capítulo 10. Construa uma nova identidade. Durante anos, Joyce viveu baseada em uma identidade quebrada. Agora, era hora de reconstruir. Mas isso levanta uma pergunta importante. Quem você é? Quando decide deixar o passado para trás? Joyce precisou redefinir isso. Ela não era mais a pessoa ferida. Não era mais a vítima. Não era mais aquela que não consegue mudar. Ela começou a construir uma nova identidade, baseada em escolha, baseada em crescimento, baseada em propósito. E isso não acontece de forma instantânea. É um processo. Cada decisão reforça essa nova identidade. Cada pensamento alinhado fortalece essa nova versão. Identidade não é algo que você descobre, é algo que você constrói. E quanto mais Joyce agia de acordo com essa nova identidade, mais ela se tornava real. Até que chegou um ponto em que o passado já não definia mais quem ela era. Mas essa transformação não foi feita apenas para ela. Ela começou a perceber algo maior. Algo que mudaria o rumo da sua vida para sempre. Capítulo 11. Transforme sua dor em missão. Existe algo poderoso que acontece quando você cura uma dor profunda. Você começa a enxergar outras pessoas, passando pela mesma coisa. E Joyce viu isso claramente. Ela percebeu que aquilo que quase destruiu sua vida era exatamente o que poderia ajudar outras pessoas. A dor dela tinha valor, tinha propósito, tinha utilidade, e isso muda completamente a forma como você vê o passado. O que antes era vergonha se transforma em ferramenta. O que antes era silêncio se transforma em mensagem. Joyce começou a compartilhar sua história. No início,
com poucas pessoas, sem palco, sem estrutura, sem reconhecimento, mas com verdade. E a verdade conecta, porque as pessoas não se conectam com perfeição, elas se conectam com autenticidade. E quanto mais ela compartilhava, mais impacto gerava. E quanto mais impacto gerava, mais ela entendia. Sua história não era só sobre você, era sobre todos que precisavam ouvir. E foi assim que tudo começou a crescer. Capítulo 12. Comece pequeno, mas com verdade. Nada começa grande. E essa é uma das maiores frustrações das pessoas. Elas querem impacto imediato, resultado rápido, reconhecimento rápido. Mas Joyce começou diferente. Ela começou pequena, falando para poucos, sem aplausos, sem visibilidade, mas com consistência. Porque impacto real não começa com números, começa com verdade. Cada pessoa que ouvia era tocada. Cada mensagem gerava transformação. E isso foi criando um efeito dominó. Pouco a pouco, mais pessoas começaram a ouvir. Mais convites surgiram, mais oportunidades apareceram, mas nada disso teria acontecido se ela tivesse esperado o momento perfeito. O perfeito nunca vem, o progresso vem, e ela escolheu começar. Mesmo sem garantia, mesmo com medo, e isso fez toda a diferença. A transformação final. No final, a história de Joyce Meyer não é apenas sobre superação, é sobre decisão. Decidir não viver mais preso ao passado. Decidir confrontar pensamentos que te limitam. Decidir assumir o controle da própria mente e, consequentemente, da própria vida. Ao longo dessa jornada, você viu que a dor não tratada te controla, mas a dor enfrentada te transforma. Seus pensamentos moldam sua realidade. Sua história não define quem você precisa ser daqui para frente. A grande virada não aconteceu fora, ela aconteceu dentro, e é exatamente aí que a sua também começa. Agora eu te faço uma pergunta simples, mas poderosa. Qual padrão você vai decidir quebrar hoje? Pode ser um pensamento negativo, uma reação automática, uma crença que você carrega há anos. Escolha um e comece. Não amanhã, não quando estiver pronto. Hoje, porque transformação não é sobre perfeição, é sobre consistência. Reflexão final. Você pode não ter controle sobre como sua história começou, mas tem total poder sobre como ela termina.